Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode obter anexos de formulários de grupos no Microsoft Forms. Pode ser que você esteja tendo alguma dificuldade para obter esses anexos via fluxo no Power Automate. Então a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai criar um exemplo prático aqui sobre como que você obtém esses anexos de formulários de grupos no Microsoft Forms. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição. Se você puder também, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto. E depois de tudo isso, bora pro conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui nosso conteúdo e primeiramente eu quero dar um contexto para vocês, né? Formulários aqui no Forms, acredito que não seja novidade para ninguém. E uma coisa que acontecia bastante era simplesmente a gente acessar a tela do Forms e clicar aqui nesse botão de novo formulário, né? Quando a gente clica nesse botão aqui, um formulário ele é ligado ao nosso usuário da Microsoft, né? Ao nosso usuário que a gente está usando na empresa, certo? E aí, se a gente tiver uma pergunta que tem anexo nesse formulário, automaticamente esse anexo, quando ele é submetido pelo formulário, ele vai para uma pasta nossa lá dentro do nosso OneDrive, tá? Do nosso armazenamento pessoal do OneDrive. E aí, eu já até criei vários vídeos aqui no meu canal falando sobre como você obtém esses anexos, só que puxando esses arquivos lá da sua pasta no OneDrive. O que acontece, né? Tem uma coisa nova aqui, na verdade nem sei se é tão nova assim, mas o que é, né? Você consegue construir, criar formulários relacionados a grupos do Microsoft 365 e não a um usuário específico. Então vamos supor que você tem acesso a um grupo do Microsoft 365, uma equipe do Teams, seja lá qualquer outro tipo de grupo aí, em que você vai criar o formulário, só que você atribui o formulário a esse grupo e não ao seu usuário específico. O que acontece, pessoal? Todo grupo do Microsoft 365 ele tem alguns artefatos, ele já cria esse grupo com alguns elementos básicos. Por exemplo, um site SharePoint. Para quê? Para armazenar qualquer tipo de arquivo que foi enviado ali pelo Teams ou por formulários do Microsoft Forms que estejam relacionados a grupos. Então, formulários que estão ligados a grupos do Microsoft 365, quando você submete um anexo via uma pergunta que tem lá no formulário, né, que você submete um anexo por lá, esse anexo não vai mais para o seu OneDrive, ele vai para esse site SharePoint que está ligado a esse grupo. Então, pode ser por isso que se você não estava conseguindo obter esse anexo, é por conta disso, tá? Porque esse anexo vai para um local diferente do seu OneDrive. Beleza? Sabendo desse contexto, pessoal, a gente vai construir um fluxo do Power Automate onde a gente vai entender como a gente vai captar esse anexo lá do SharePoint desse grupo. Beleza? Então, mostrando aqui para vocês o que eu já fiz, né, previamente. Eu criei um formulário relacionado a essa equipe aqui, ó, equipe de teste, beleza? Então, eu já tenho um formulário atribuído a esse grupo aqui. O formulário é esse aqui, bem simples, não inventei aqui, o exemplo é só para a gente tratar a parte do anexo. Então eu coloquei uma pergunta de texto e uma pergunta para que a gente possa submeter um anexo aqui dentro. Feito isso, pessoal, já está criada a nossa estrutura aqui, agora vamos para a parte do Power Automate, que é onde a gente tem mais dúvida, né? Então eu vou criar aqui um novo fluxo, vou colocar aqui anexos de formulários de grupo. Vou iniciar aqui com esse gatilho quando uma nova resposta é enviada lá no Microsoft Forms. E aqui, pessoal, em alguns testes que eu estava fazendo, tá? Eu estou tentando aos poucos ir migrando do antigo editor do Power Automate para esse novo. Tem algumas coisas que esse novo editor é bem melhor, mas tem algumas coisas que ainda tem alguns bugs, tá? Então, nesse caso aqui, eu sugiro muito que você volte para o editor antigo, para que toda a nossa configuração aqui dê certo. Primeira coisa, pessoal, e que me trouxe uma certa dificuldade aqui antes de criar esse vídeo. Quando eu vou procurar aqui pelo formulário, o formulário no qual eu quero obter os anexos, ele não está sendo referenciado aqui no Power Automate. Beleza, o que eu faço agora, né? Se você tem realmente acesso ao grupo e você criou esse formulário relacionado ao grupo, quer dizer que você tem todos os acessos ok ali, o que você vai fazer? Caso o formulário não apareça aqui para você, tá? Você pode tentar clicar aqui e ver se ele aparece. Se não aparecer, o que você vai fazer? Você vai acessar o formulário do grupo, né? E aí você vai ver aqui na URL, na parte final aqui, tem uma informação importante. Bem aqui a gente tem um parâmetro que é o ID. Isso aqui é o ID do formulário, tá?
Então, se eu pegar aqui, ó, todo esse código aqui, depois do atributo ID até no finalzinho, eu tenho o ID do formulário que eu quero puxar as informações ali. Informações de texto, também informações de anexo, né? Ou qualquer outro tipo de campo que tenha lá. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no início desse campo ID, copiar esse código inteiro aqui, tá? Que é o ID do formulário. Vou voltar aqui no Power Automate e clicar aqui, ó, adicionar um item personalizado. Venho aqui, colo, né, o ID do formulário e beleza, eu já consigo referenciar esse formulário. Não foi listado aqui para mim, mas eu consigo forçar, entre aspas, né, essa identificação do formulário aqui, beleza? Vamos colocar uma nova etapa do Forms. E agora aqui no Forms eu vou obter os detalhes da resposta. Qual é o ID? Novamente, eu coloco aqui como item personalizado. Vou colocar o ID que eu copiei aqui da URL do formulário. E aqui no ID da resposta, eu simplesmente pego o ID que está sendo provido aqui pela etapa anterior. Fiz isso, pessoal. Eu vou, primeiramente, realizar um teste para mostrar para vocês, para provar para vocês que esse anexo ele não está sendo salvo no OneDrive. Então, eu vou testar aqui. Vou clicar em manualmente. O nosso fluxo vai ser colocado em modo de espera. E agora a gente vai fazer um envio aqui de uma resposta, tá? Então eu vou colocar aqui alguma coisa e vou carregar um arquivo aqui para a gente testar essa parte dos anexos. Coloquei um anexo qualquer aqui, pessoal, somente para teste e vou fazer o envio desse formulário. Formulário enviado, vamos voltar aqui para a nossa tela do Power Automate e o nosso fluxo rodou perfeitamente, tá? O que a gente fez aqui até agora? A gente só captou que o formulário foi enviado e captou as respostas dele. Depois a gente vai tratar aqui como que a gente vai obter o anexo, beleza? Se eu abrir aqui nessa ação de obter os detalhes da resposta, aqui na pergunta do anexo, pessoal, eu tenho uma matriz com algumas propriedades. E aí eu vou abrir uma nova aba aqui para a gente entender essa matriz, como que ela está estruturada. Pessoal, eu acessei esse site aqui que pega um código JSON e formata ele para deixar numa estrutura bem legal da gente entender o que está acontecendo. Copiei aquele campo aqui, né, do Power Automate e joguei aqui para a gente processar esse código e entender ele. Olha só. Então, dentro dessa matriz eu tenho alguns registros que têm propriedades, tá? Então, para um anexo que eu submeti ali no formulário, ele tem aqui a propriedade de name, tem a propriedade link, ID, type, tá? Enfim, várias propriedades aqui. O que me interessa está aqui na propriedade link, né? Aonde ele passa aqui o caminho exato do arquivo que eu submeti. E aqui eu consigo ver, ó, que ele não está salvando no OneDrive, mas sim no SharePoint. Então eu consigo ver aqui, provando para vocês que ele está salvando no SharePoint. Se eu abrir esse site aqui, ó, copiei ali até a parte de documentos compartilhados, tá? Porque todo site aí tem uma biblioteca de documentos compartilhados. Então, olha só, eu caí no site SharePoint que está ligado àquele grupo que eu mostrei para vocês aqui no Forms, tá? Inicialmente, que é essa equipe de teste. Então, esse arquivo ele vai estar sendo salvo aqui, ó, aplicativos, Microsoft Forms. Pego aqui o formulário que eu criei, o nome do formulário, pergunta. Beleza, os anexos estão aqui. Como que a gente vai obter eles agora lá dentro do Power Automate? Vamos editar o fluxo aqui e vamos pensar em alguma coisa. Bom, uma forma bem rápida da gente obter esse anexo dentro de sites SharePoint é usando uma ação obter anexo usando caminho. E aí, antes disso, a gente tem que tratar aquele código JSON ali para que a ação de obter anexos lá no SharePoint ele entenda isso e consiga pegar, a gente consiga trabalhar com a propriedade link, né? Que é essa propriedade aqui de forma separada do todo que é esse conteúdo aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar primeiramente a operação, né? A ação aqui de analisar JSON. Ela está aqui na parte de interno, operação de dados, JSON. O conteúdo que eu vou analisar aqui vai ser a pergunta anexo. Insira aqui o seu anexo, que é a pergunta que contém todo aquele código que eu mostrei para vocês aqui. É esse código aqui. Feito isso, pessoal, eu vou fazer o que, né? O esquema, eu vou prover um esquema que é a estrutura desse arquivo aqui. Para isso, eu posso copiar esse código aqui e jogar ele aqui, ó. Eu gerei uma amostra, né? Eu gerei um esquema a partir de uma amostra. Só que tem um ponto aqui que eu até deixei de explicar para vocês, tá? Eu vou até adicionar isso aqui porque é bem importante, que é o seguinte. Se a pessoa que está respondendo o formulário não
adicionar um anexo, tá? E ele vier diretamente para esse tratamento aqui de analisar JSON, o seu fluxo vai dar erro. Então coloca uma condição aqui, ó, onde você verifica se o campo está vazio. Vou pegar o campo aqui de insira o seu anexo. Se ele for igual a vazio, na verdade, se ele for não é igual a vazio, quer dizer que ele tem alguma coisa ali, a pessoa adicionou algum anexo. Se ele adicionou algum anexo, aí sim eu vou realizar o tratamento aqui desse anexo, tá? Para eu conseguir pegar aquelas propriedades e conseguir trabalhar com elas de forma separada. Então, eu provi aqui o esquema, que é a estrutura desse campo, né? Da estrutura do anexo, do campo de anexo. Coloquei aqui, referenciei o campo de anexo. Agora, eu posso utilizar uma ação do SharePoint, que é obter anexo. Então, vou acessar o conector aqui do SharePoint, obter anexo. Vamos procurar aqui o que ele oferece para a gente. Obter conteúdo de arquivo usando o caminho. Na verdade, um pouquinho diferente ali o nome que eu falei, né? O que acontece, pessoal? Agora, eu posso passar aqui o site. Se o site do seu grupo aparecer aqui para você, coloque, já selecione ele aqui, tá? Se ele não aparecer, pessoal, você pode inserir ele também como um valor personalizado, tá? No meu caso aqui está aparecendo, então eu vou selecionar ele aqui dessa forma. Caminho do arquivo, pessoal. Aqui é um ponto muito importante, tá? Por quê? Aqui a gente tem que passar apenas do caminho da pasta, da onde esse arquivo está inserido, até o final, que é propriamente dito o nome do arquivo. E aí, para fazer isso, eu precisei criar um código. Fiz vários testes até chegar a esse código aqui. No caso, é uma expressão, né, que a gente vai colocar. E essa expressão, eu vou até deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês utilizarem depois. Mas eu vou fazer uma cópia e uma colagem rápida aqui, simplesmente para a gente não perder tanto tempo, ok? Pessoal, eu fiz a cópia ali do código e coloquei aqui no bloco de notas só para explicar um pouquinho para vocês. A gente vai pegar todo esse conteúdo aqui que está na propriedade link, que é todo o endereço do site, a pasta de documentos, aí tem aquela pasta aplicativos, enfim, até chegar ao arquivo, tá? E vai substituir o site. Vai substituir o site. Por quê? Porque se a gente colocar todo esse conteúdo aqui, ó, que está na propriedade link, ele não vai reconhecer. Ele precisa, a partir daqui, ó, ele precisa da pasta documentos até o final. Ele não precisa dessa parte aqui. Então a gente vai substituir isso aqui por um espaço em branco para que ele não pegue nada a partir daqui, beleza? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar essa fórmula que eu mostrei para vocês aqui. Vou só ajustar ela aqui para fazer o seguinte, ó. Eu já vou pegar o meu site que está aqui, que é esse SharePoint/sites, equipe de teste, até aqui. Feito isso, eu vou colocar aqui no meu bloco de notas, substituir aqui, ó, por esse parâmetro aqui, site URL. Tá? Novamente, vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo para vocês estarem consultando o que vocês vão utilizar, beleza? Vou voltar aqui, deixa eu só colocar, cadê? Ah, tem um ponto importante, pessoal. Se eu selecionar aqui, ó, façam isso primeiro, tá? Antes de colocar essa expressão. Selecione qualquer propriedade aqui do analisar JSON antes. Para quê? Para que essa etapa aqui seja adicionada um aplicar a cada. E por que adicionada um aplicar a cada? Porque pode ser que tenha vários anexos, né? Pode ser que tenham vindo vários anexos lá do formulário. Então, por isso que o Power Automate já entende que ele tem que fazer esse tratamento. Quando você fez isso, ele vai ter o nome aqui, ó, aplicar a cada, que é o que está referenciado aqui no código, ó, aplicar a cada. Se essa ação sua aqui do aplicar a cada mudar, você tem que mudar ele aqui também no código. Beleza? Só mostrando isso para você. Feito isso aqui, pode excluir esse item que você adicionou. No caso aqui, a gente vai adicionar uma expressão, que é justamente essa expressão aqui. Beleza? Feito isso, nós colocamos aqui. Vou dar o OK e a expressão foi adicionada aqui. Agora vamos para o teste mais importante aqui, que é o seguinte. A gente vai rodar o fluxo, eu vou salvar e vou rodar ele. Inclusive vou até utilizar o último gatilho que foi disparado aqui. Para quê? Para a gente ver se ele realmente reconheceu toda essa estrutura que a gente montou aqui. Se ele reconheceu exatamente o caminho lá da pasta do SharePoint, beleza? Então vou clicar aqui em testar. Vou selecionar um gatilho que foi usado recentemente, que foi aquela última execução que a gente fez, e vamos entender aqui se ele vai executar de forma correta. Tivemos um erro aqui, pessoal, porque, deixa eu só entender. Pessoal, na verdade encontrei o erro aqui, estava na minha própria fórmula, tá? É porque após o site aqui tinha que ter uma vírgula e duas aspas simples para falar que a função replace
está substituindo essa parte da string aqui, essa parte do texto que é o site, eu estou substituindo por nada, tá? Então, faltou isso aqui. Vou colocar esse código certinho para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vou voltar aqui, ó. Então, vou colocar novamente. Coloco em expressão. Coloco aqui na fórmula. Ok. Agora sim, vamos salvar aqui e testar novamente, só para confirmar que deu tudo certo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, testar. Vou executar aqui com o último gatilho. Vamos testar e ver se esse fluxo consegue fazer a leitura do anexo lá do site SharePoint. Olha só, a gente conseguiu. Então, olha só a condição funcionando. Ele identificou que o formulário tem um anexo, ele analisou esse conteúdo de anexo e aqui ele conseguiu obter o conteúdo desse arquivo utilizando o caminho que é o caminho lá da pasta do SharePoint. Agora, pessoal, eu vou mostrar o que vocês podem fazer com esse conteúdo de arquivo, né? Isso aqui, depois que você obtém esse conteúdo, você vai ter ali o nome do arquivo que já vai vir dessa etapa de analisar JSON e você vai ter, propriamente dito, o conteúdo do arquivo, tá? E aí você pode fazer o que você quiser. Você pode salvar ele em algum item de lista do SharePoint, você pode salvar ele em outra pasta do SharePoint, você pode salvar em uma pasta do OneDrive, você pode enviar ele por e-mail, enfim, fica a sua escolha aí. No meu caso aqui, eu vou simplesmente salvar esse arquivo na minha pasta do OneDrive, tá? Bem fácil aí, bem simplesinho, só para mostrar de exemplo para vocês aqui mesmo. Então eu vou escolher aqui o conector do OneDrive. OneDrive for Business, criar arquivo, caminho da pasta eu vou colocar aqui na raiz, no root, beleza? Nome do arquivo, posso pegar aqui da etapa de analisar JSON, que é a propriedade name, e o conteúdo do arquivo eu consigo a partir da etapa de obter conteúdo de arquivo usando o caminho. Feito isso, vou salvar novamente aqui o fluxo, vou clicar aqui em testar. Vamos usar o último gatilho para não precisar enviar um outro formulário. Vamos aguardar aqui alguns segundos e está falando aqui para mim que o fluxo foi executado com êxito. Agora eu vou só abrir uma nova aba aqui, acessando a minha pasta do OneDrive para ver se realmente esse arquivo foi salvo lá com sucesso. Pessoal, estou aqui na minha pasta do OneDrive e o nosso arquivo está aqui, ó, salvo corretamente com a extensão salva aqui também, né? O nome do arquivo mais a extensão. Então, deu tudo certo. O nosso fluxo aqui funciona, tá? Para obter anexos de formulários de grupo. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixa aqui a sua inscrição se você ainda não foi inscrito, deixa aqui também o seu like. Se você puder, compartilha esse vídeo para quem tem interesse nesse tipo de assunto, beleza? Para você que tem interesse em aprender mais sobre Power Automate, aqui na descrição do vídeo tem também o link para o meu treinamento de Power Automate, focado em fluxo de nuvem, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.